Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no meio de um trabalho, por isso que a mesa tá toda assim desarrumada. Tô fazendo esse Paternoster aqui, tá bem no finalzinho. E aí queria falar para vocês sobre o e-book. Ele já está lançado, já se encontra aí disponível. Você pode ver no link desse vídeo e também lá no Instagram, a versão em inglês na Hotmart e em breve a versão em espanhol também. Eu quero mostrar para vocês um pouco do que tem no e-book, para vocês terem uma noção, assim, o como que faz, porque é melhor você ver o produto por dentro, né? Como você vai numa loja, ele vai comprar um telefone, você mexe no telefone, tudo, para você ter uma noção de como que ele é. Então hoje vamos mexer no e-book para vocês terem uma noção de como ele é. Eu vou mostrar assim e conforme eu vou apresentando, eu vou falar para vocês. Então aqui, ó, no início temos um resumo sobre a vida de Edward Johnston, quem foi Edward Johnston e o seu legado na caligrafia. Logo depois tem esse texto aqui impressionante, assim, é um texto que, na minha opinião, é um marco da história da caligrafia, que é o texto que define o resgate que ele fez da caligrafia clássica, que perdeu, né, teve um declínio, né, e depois ela ressurgiu com ele mesmo, com o Johnston, e também agradecendo aí algumas influências do período Quiniane na Inglaterra, por as pessoas terem inventado o itálico cursivo e a cursiva inglesa, né, que são letras excelentes também. Mas ele explica aqui uma coisa, umas observações bem importantes nesse texto. Depois aqui uns QR Codes com as canetas para localizar. Provavelmente pode acontecer no futuro esse QR Code não valer mais por ter acabado o produto. Mas você já tendo aqui o nome do produto, você faça a busca com o nome do produto. Isso aqui é só para facilitar a busca de vocês. Tá? E todos esses QR Codes aqui são desses produtos na Amazon. Sempre estão disponíveis na Amazon. Vai depender do vendedor. Então aqui é a mesma coisa, só que não tem o QR Code, então tem os nomes do que é esse material, o que é o cabo, o nome da tinta. E depois aqui esse capítulo extremamente interessante sobre a angulação da letra fundamental, sobre que você consegue imitar o ângulo da pena usando dois lápis aqui amarrados, né? Depois, o que é 30 graus, o que é 45 graus, eu explico aqui de uma forma completamente prática, bem simples, para você entender como que é essa configuração e o movimento da pena chanfrada. Depois, o ângulo que vai ser mais usado, né, praticamente quase 100% do livro, que é o ângulo de 45 graus. Então, essa página aqui, a página 13, ela está dedicada a falar só do ângulo de 45 graus e dizendo que também é uma possibilidade de você escrever a 35 graus, certo? Então, depois vem as alturas de pena. E aqui alguns exercícios que eu mesmo fiz, né, só para demonstrar. E esses traços que são os traços fundamentais da letra. Depois você tem a sequência de A a Z. Antes disso aqui, né, que é a demonstração de passo a passo de cada letra com as setas e os números, né, o que vem primeiro, o que vem depois, né. Aqui vai de A a Z e também tem uns caracteres especiais. E aqui começa o alfabeto, né? Eu pulei a página do A, mas aqui vai até Z. Né? E depois temos a mesma explicação do traçado de cada letra. Aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Esse escrito de vermelho bem fraquinho. O traçado de cada letra maiúscula. Então você vai aqui na parte das letras maiúsculas cobrir seguindo, né, aquela numeração dos traçados no início do capítulo. Depois, com o tempo, você pega o jeito, porque você percebe que a letra tem um padrão, né, de começar e terminar. Então você já começa a ver que a letra não vai começar da direita para a esquerda, o traço vai ser sempre de cima para baixo. Então terão ali alguns detalhes que, conforme a prática da caligrafia, vocês vão entendendo bem como ele funciona. E aí eu destaco depois, no capítulo final, sobre algumas observações
bem importantes sobre a construção do manuscrito. Então eu explico aqui como que você constrói um manuscrito. Então é um capítulo extremamente importante de diagramação. Isso aqui é muito legal. Depois tem uma demonstração de um trabalho de Edward Johnston, né? O próprio criador da letra fundamental. E eu também, os meus trabalhos, né? Eu sou um especialista na letra de Johnston, tá? Recentemente eu fiz um parecido com esse aqui. Então aqui tem a letra fundamental, depois tem essa aqui da Bênção da Cerveja, né? Que eu fiz também com letra fundamental. E no final, informações de contato, essas coisas. E algumas observações também, né? E por fim é isso. Esse vídeo deu assim um pouco mais de 6 minutos, mas é para apresentar a vocês como que é esse e-book. Ele está disponível aqui no link da bio. Se você está vendo esse vídeo traduzido do inglês, tem também o mesmo e-book de caligrafia fundamental, todo em inglês, tá? E você pode baixar e tem todas as informações, está tudo traduzido, dá para fazer perfeitamente. A caneta que eu recomendo para fazer, se você for imprimir em tamanho A4, é a Zig, essa aqui, ó, Zig Calligraphy. Essa caneta é muito boa porque de um lado você tem uma ponta 5 milímetros e do outro lado você tem uma ponta 2 milímetros. Só que a que você vai usar vai ser a ponta 5 milímetros. Também é possível você pegar esse mesmo e-book e imprimir ele tamanho A5. A5, o que é o tamanho A5? A5 é esse tamanho aqui, né? A metade, né, de uma folha A4. E se você for usar o A5, o que eu recomendo é qualquer caneta que seja, né, 3,8 ou coisa parecida. No caso, a Parallel Pen que tem a tampa verde. Então essa aqui é ideal para se você for imprimir a metade do tamanho. Mas era 5 milímetros e depois 3,8. Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá bom? Não tem necessidade de que a pena seja 2,5 milímetros. E se for 2,5 milímetros também vai dar certo do mesmo jeito. O que explica isso? As medidas, certas medidas na caligrafia não são exatas. E, por exemplo, 45 graus, você às vezes escreve a 47 graus ou a 43 graus e dá tudo certo. Alturas de letras também, às vezes a letra bate na linha da caixa, às vezes não bate na linha da caixa. Então, tem coisas milimétricas que se você usar uma pena um pouquinho maior, um pouquinho menor, não fazem diferença. Isso não vai atrapalhar a sua prática, certo? Então, obrigado por ter acompanhado esse vídeo, espero que gostem do e-book. Quem quiser experimentar, está com um valor extremamente acessível, tanto comprando no estrangeiro quanto comprando no país, aqui mesmo no Brasil. E é isso, muito obrigado.